Vamos lá, então. E o nosso bônus, ter a ligação com Deus. Alinhar a sua vontade com a vontade do todo. Alinhar os seus pensamentos, sentimentos e ações com a vontade do todo. O amor. É interessante que estamos falando de física quântica e falamos de Deus, né? E para vocês compreenderem, antes de entrar para a física quântica, há 1 ano e meio eu era ateia. Eu não acreditava em Deus. Tamanho o sofrimento que eu vivi, eu não acreditava que existia um Deus. E eu passei 1 ano e meio sem acreditar, sem ter fé, diante daquele sofrimento todo que eu estava passando. E aí, eu começo a estudar muito para compreender como que eu havia criado aquele caos na minha vida, porque eu já conhecia os poderes da mente, eu sabia que a minha própria mente havia me colocado naquele local. Aí eu entro para a física quântica, e quem eu conheço? Deus. Foi lá que eu encontrei Deus. A física quântica prova a existência de um Criador, uma substância primordial de onde tudo emerge. Quem é Deus na física quântica? Vácuo quântico. Deus. Lindo, né? Aí está os ensinamentos. Então vamos lá. Você não precisa descobrir como ou porquê tudo isso funciona, mas aprender a usufruir dessa força de atração magnética, onde cada pensamento emitido é uma onda que atrai sua forma correspondente. Olha só que interessante, gente. Quando vocês desejam algo, vocês estão pensando em algo, vocês estão apenas emanando esse pensamento para o universo, ok? Apenas emanando. Esse pensamento não cria a realidade. O pensamento ele é elétrico, ele apenas emana, ele apenas envia. Ok? Vocês vão aprender isso. Vamos lá. E aí, o pensamento gera o sentimento que eu tenho vai gerar uma ação, que pode ser, eu penso em escassez, eu penso em riqueza, mas eu sinto escassez, mas eu sinto falta. E isso vai criar uma ação na minha vida, eu vou agir de acordo com isso. Então, o ato de pensar está gerando um efeito. E esse efeito é a resposta do universo aos nossos pensamentos e sentimentos. Perceberam o que eu falei? Eu pensei em riqueza, eu pensei em prosperidade. Mas diante da situação que eu estou vivendo, eu passei o dia inteiro preocupada com as contas, angustiada com as dívidas, preocupada com aquilo que eu não tenho, com aquilo que eu quero. Se eu quero, eu não tenho. Então, logo, eu tenho mais daquilo que eu não tenho. Ok? Eu estou deixando no ar mesmo. Eu não estou concluindo, tá? Porque vocês vão chegar onde eu quero chegar. E aí, nós temos ali, o pensamento vai gerar o sentimento. Eu vou ter uma ação, uma causa, um efeito. E eu fico neste looping. Eu conheço as mesmas pessoas, eu tenho as mesmas experiências. E eu já sei qual o resultado que isso vai acontecer. Né? Eu consigo um emprego, eu tenho a mesma experiência, o mesmo efeito, e eu já sei tudo o que vai acontecer. Só mudou os atores. Por quê? Porque a causa, a informação, a minha informação em relação a isso não foi modificada. E eu continuo experienciando os mesmos eventos. Então, tudo é criado na mente para depois se manifestar. Do microcosmos para o macrocosmos. E é preciso, então, criar o hábito, criar este hábito, né, colocar energia nisso, para criar e manifestar uma realidade diferente. Então, nós pensamos, você sente que é o crer, eu tenho uma ação e eu tenho uma manifestação. Olha só que interessante. Eu penso, não está escrito ali, eu vejo, aí se eu vejo, eu acredito. Crer para ver. Quando eu acredito, crer é sentir. Então, eu estou sentindo, estou acreditando que isso é real. Eu tenho uma ação de acordo com aquilo e automaticamente uma materialização. Eu vou fechar tudo esses slides, tá? O pensamento de vocês vai ficar bem certinho. E aí, eu tenho a fonte de energia. Nós somos extensões da fonte de energia. Olha só que interessante. Aquele famoso, que é esse slide
Não foi. Depois ele é o próximo. Todos somos um. O que significa? Nós somos extensões da fonte de energia, como gotas no oceano. Todas essas gotas juntas são o oceano. Não existe fonte de energia que chamam de Deus. O que isso quer dizer? Imagina o oceano. Tem uma gotinha que foi lá para a areia. Ok? Oceano. Uma gotinha que vai para a areia. Uma outra gotinha. Joana, Elaine, Patrícia. Essas gotinhas voltam para o oceano. Elas deixaram de ser o oceano? Quem nós somos? Deuses. Co-criadores. Deus é o Criador. Nós somos co-criadores. Todos somos um. Nós somos parte do Criador. E lá no microcosmos não existe separação. Nós somos uma única fonte de energia, uma única fonte de energia. No macrocosmos, nós somos o Criador experienciando, ser advogado, psicólogo, enfermeira, treinadora. Nós estamos individualizados. Mas nossa essência de origem, energia, nós somos um só. O oceano se divide e vira uma gota. Volta para o oceano, é o oceano. Essa é a tecnologia, nós somos todos um. Esse aqui eu passei, né? E aí, nós temos o poder de alcançar tudo o que acreditamos. O limite é a fronteira criada para a mente, que vocês vão ver aqui hoje. A única coisa que nos impede de criar a nossa realidade é a crença limitante. A única. Essa é a única, o único empecilho. Ainda, Elaine, então eu posso criar 1 bilhão, 1 milhão? Claro. Você acredita que pode? Qual a crença que você tem a respeito disso? Então, o único limite é a nossa crença. Que a gente vai trabalhar com a eliminação dessa crença. Então, pensa, deseja, sinta e cria o universo. O universo vai entregar isso para você. Ninguém é capaz de alcançar o que não é capaz de visualizar. Nada acontece na tua vida que não tenha passado pela visualização. Inconsciente ou consciente, está passando as imagens. Por quê? Porque a nossa comunicação com o universo é através de imagens. Então, o que você está lendo, assistindo, vendo? Eu quero prosperidade. Mas eu passo o dia inteiro assistindo sobre a economia, sobre a dificuldade, sobre a crise, sobre o desemprego. E aí, eu estou processando essa criação da realidade. Então, ninguém consegue sonhar em algo que não possa realizar. Olha só que interessante. O cachorro, se ele pensar ele numa BMW, ele pode comprar uma BMW? Não, ele não tem consciência para isso. Nós, seres humanos, temos. Então, tudo aquilo que a gente pensa, nós podemos materializar. Nós podemos criar. O que nos impede? A realidade é o que se entende como possível. O que você entende que é possível na tua vida? O que você entende que é possível? Ganhar 1 milhão é possível? Você acredita nisso com todas as tuas forças conscientes e inconscientes, tuas ações? A realidade, ela é criada através daquilo que eu entendo como possível. Eu dou um exemplo que é o seguinte. Aquela história do jatinho, né? Eu compraria um jatinho? Eu conseguiria colapsar um jatinho? Eu acredito que não. Olha que interessante. Eu, Elaine, acredito que eu não conseguiria colapsar um jatinho. Já colapsei milhões. Por quê? Porque eu não vejo valor nisso. Entenderam? Então, pensa fechar o olho. Ai, meu jatinho, não vibra. Não tem força atratora. Atrator. Não tem vibração, não tem energia, não tem emoção, não tem sentimento. É possível? É. Fez sentido para vocês? Quando você fecha os olhos, você consegue vibrar naquilo que você quer? Tem pessoas que não conseguem. E é isso que você tem que compreender. O que é possível e o que você entende, aquilo é importante para você, é algo que faz o teu coração vibrar. E aí é o que a gente vai aprender.
Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!